Elisete. Bem, vamos falar de assuntos relevantes como eu falei. E um assunto de hoje vai ser ansiedade. Boa noite, Letícia. E um deles, acredito que você já deve ter passado, você continua a passar, ansiedade, né? E para dar uma breve introdução do assunto de hoje, a gente tem uma grande dificuldade de aceitar que a ansiedade é um sintoma normal da vida. Então, é um conceito não muito novo para alguns, para quem está passando isso e nunca discutiu isso na sua vida, mas já é antigo para alguns. Então, por que não abordar ele nessa noite? Vai ser abordado durante 3 noites, essa é a primeira. A gente vai tocar nesse assunto, falando sobre conceito, como é que funciona isso, e todos são bem-vindos, tá? Carol, você já chegou? Ela vai estar ministrando nessa noite. Boa noite para quem chegou. Sejam bem-vindos. Ah, sim, gente, só lembrando uma coisa. Ó, quem ainda não fez as atividades, seja de ansiedade, de autoconhecimento, por favor, sem pressão, tá? Façam no seu tempo. Eu sei que tem gente que tem atividade ainda que anda bem corrido, estudo, trabalho, então é bem compreensível, tá? Você reserve um tempo, um momento para você dedicar a essas tarefas, tá bom? Já até perguntaram se ainda dá para entregar, dá para entregar, tal. Não tem uma data assim que você precisa se cobrar tanto. Mas faça, vai fazer muito bem. Até porque é uma reavaliação que você está fazendo nesses momentos de pandemia que a gente está vivendo. Então é muito importante isso. Até porque é um momento de reflexão que temos que ter nesses momentos. Muito bem. Carol chegou. Então, sem mais delongas, Atrasada. tudo tranquilo, tudo no seu tempo. A doutora Carol pode abrir o discurso para a gente para falar sobre ansiedade. O que a ansiedade tem a ver com a gente? Ela faz parte, ela tem lugar na nossa vida? O que ela faz? Tá, vamos lá. Deixa eu só, calma aí, ajustar aqui um negócio rapidinho. O vídeo está desligado, né? Isso. Tá. Deixa eu mostrar minha Pronto. cara redonda. Bem-vinda. Oi, gente, boa noite. Hoje eu vou começar de uma forma que talvez eu tivesse que ter começado lá no começo, lá na primeira noite, né? Porque assim, ó, eu tenho recebido algumas mensagens e talvez tenha faltado uma apresentação melhor. Porque tem gente que está perguntando para mim qual é a abordagem que eu utilizo, né? Eu até falei de você, viu, Vasco, que estavam atrás de uma pessoa que gostasse de psicanálise. E aí me perguntaram também onde que eu me formei. Também tive perguntas se depois disso não poderia fazer atendimento, mesmo que online, né? E eu queria me apresentar direitinho para vocês, tá bom? O meu nome é Caroline, mas eu gosto de me chamar de Carol, tá? Carol Moura. Eu sou graduada pela Universidade Federal de Roraima. Me perguntaram onde eu moro, também moro, em Boa Vista, Roraima. Eu tenho pós-graduação em 2 áreas, tá? Uma é TCC e a outra é Psicologia Organizacional. Atualmente, eu falei isso na live anterior, eu trabalho e também trabalho na Assembleia Legislativa. Só que na Assembleia Legislativa não é como psicóloga, é outro cargo, tá bom? Eu sou técnica de enfermagem também. Lá eu sou funcionária de lá como técnica de enfermagem. Sobre atendimento, para quem perguntou, é até bom isso, porque para ninguém pensar que nós estamos tentando captar paciente, cliente, não, tá?
Eu não estou realizando atendimento e nem pretendo por enquanto, porque eu tenho 2 vínculos, eu tenho uma filhinha de 3 anos, estou grávida, gravidez de risco ainda, aí eu estou aqui com vocês na fé, que nem sentada não era para eu estar, não contem para mim obstetra, tá bom? Era para eu estar deitada. E daqui a pouco eu vou ganhar bebê, né? Então, a gente está nesse projeto, a gente vai até o fim nele, em nome de Jesus, se a menina não vir antes do tempo, mas atendimento eu também não faço. E aí, eu acho que agora eu já tirei algumas dúvidas, me apresentei. Queria falar com vocês hoje. Eu espero conseguir ser bem clara, eu vou tentar. Gente, eu peguei tanto livro, mas eu falei assim, meu Deus, eu tenho que trazer alguma coisa muito prática. Olha, eu vou mostrar para vocês só a grossura de um livro aqui, que é falando dos transtornos de ansiedade. Vocês estão vendo, né? Porque tem muita informação. Só que eu vou tentar ser objetivo, eu vou tentar, tá bom? Primeiro, vamos responder a primeira pergunta. O que é ansiedade? Eu gostaria de pedir para quem se rotula ou ansioso ou depressivo, tomasse muito cuidado. Imagina só, nós psicólogos estudamos cerca de 5 anos para poder fazer uma avaliação toda cuidadosa, para fechar um diagnóstico. O psiquiatra também é um médico que estuda, se especializa para fechar um diagnóstico. E a gente ainda tem toda a cautela e aí tem muita gente em casa dizendo, não, é porque eu tenho depressão, é porque eu sou ansioso. Calma, tá? Vamos deixar cada um, né, fazer o seu trabalho, pare de se rotular, isso muitas vezes prejudica. E então a gente vai aprender hoje o que é ansiedade, que você pode perceber que você tem alguns quadros ansiosos. Também não quer dizer que você tem um transtorno de ansiedade. Pode ser uma coisa esporádica, né? Que acontece de vez em quando. A ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é uma apreensão, é uma sensação desagradável que a gente tem quando a gente percebe que a gente está em frente, né? Que estamos prestes a enfrentar um perigo, uma ameaça, alguma coisa nova. Só que é uma coisa automática, uma coisa assim. Eu ia falar do medo só amanhã, mas eu decidi antecipar porque a ansiedade e o medo não são a mesma coisa, já coloco para vocês. Só que a diferença é muito... É uma diferença muito sucinta, é meio difícil assim, de diferenciar. Porque o medo, o que é o medo? O medo é uma avaliação do perigo. Só que é uma coisa automática. O nosso cérebro é como se fosse um computador, né? O medo não é assim, ó. Você tá numa situação e de repente, eu vi passando uma sombra. Espera, calma aí que eu vou ficar com medo. Não, o medo já vem, não é? Então, o medo é isso. O medo é uma resposta, uma avaliação do perigo, uma resposta primitiva, tá? E aí, o que é ansiedade? A ansiedade já é o estado, o sentimento desagradável que a gente tem por causa desse medo, quando esse medo é evocado. Calma aí para eu não me perder. Então, tá. Vamos lá. Eu queria falar com vocês, eu diferenciei um pouquinho, né? A ansiedade já é toda aquela sensação, aquela apreensão. Eu vou pedir para vocês... Tá, olha só. Eu vou falar um pouquinho da neurofisiologia do medo, só para vocês entenderem como que ele acontece no cérebro, para vocês entenderem também que ele tem tudo a ver com a forma que você, e a ansiedade também, com a forma que você interpreta o mundo, com a sua subjetividade, tá? Olha só. Quando você tá com... Se imagine no seu quintal, imagine que você tem um quintal bem grande, quem não tem, quem tem, se imagine no seu quintal. De repente você escuta, saindo atrás de uma árvore, um barulho. Você acha estranho, você já liga o sinal de alerta. E quando você vê quando você consegue ver o que está saindo dali, você vê que é um animal. Você nunca viu esse animal. Porém, ele se parece muito com uma onça ou com uma cobra grande. Você vai ter uma sensação de medo? Muito provavelmente, né? Só que você nunca viu esse animal. Então, como é que você pode avaliar se ele é perigoso? Presta atenção, essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é que você está fazendo a mesma coisa, escuta o mesmo barulho, só que na hora que sai atrás lá da árvore, dos arbustos, é um animal pequenininho que lembra um coelho, ou que lembra um poodle fofinho, ou que lembra um animalzinho que você não tenha medo.
provavelmente, você nunca viu esse animal, mas muito provavelmente você não vai sentir medo. Agora a pergunta é, os dois animais, algum deles você sabia qual era? Não, né? E por que de um você sentiu medo e de outro você provavelmente não sentiu? Porque o medo, olha como que ele acontece. Presta atenção. Você tem o estímulo visual, você viu. Essa informação, ela é mandada para uma área aqui de trás, que chama-se córtex visual, né? A gente captou a imagem. E ele, por sua vez, ele vai mandar essa informação para duas áreas do seu cérebro. Uma, o córtex pré-frontal. Gente, eu tentei tanto falar isso sem travar, e deixa eu ver que eu vou travar, mas tá. Aqui na frente. E a outra é a amígdala, que tá mais ou menos por aqui, só que lá no meio, né? Então não dá pra eu mostrar. Se tivesse um desenho aqui. E cada uma vai agir diferente. Quando você viu, a informação foi recebida e aí essa informação ela vai automaticamente para essas duas áreas. A área pré-frontal, eu não travei, ela é responsável pela área do julgamento. Ela vai juntar todas as vivências que você tem, todas as informações que você adquiriu ao longo da vida para julgar aquilo. Por exemplo, você sabe o que é um leão? Sabe o que é uma onça? Sei. Então, se aquele animal parece uma onça, parece um leão, provavelmente ele é perigoso. Entendeu? Então, por causa desse processamento que tem nessa área aqui, que você vai sentir medo ou não. Ou então, e a amígdala, ela vai ser responsável pela resposta fisiológica. Ela vai mandar informação para as suas glândulas suprarrenais, né? Somos uma máquina, vai mandar informação para outra área do corpo, seu corpo vai começar a produzir noradrenalina, seu coração vai acelerar, sua mão vai ficar fria, vai ficar gelada, a pressão vai subir, a boca vai ficar seca. Você já percebeu que quando alguém está com medo, às vezes a gente fala assim, menina, como tu tá pálida? Por quê? Porque o sangue, ele sai das partes que talvez não fossem tão necessárias nesse momento, quando a pessoa está com medo, e ele se direciona para os grandes músculos. Por quê? Porque prepara a pessoa para fuga. Porque prepara a pessoa para fuga. E então, ele deixa o corpo em estado de alerta. Isso eu expliquei para vocês entenderem por quê, que os dois animais vocês não conhecem, mas de um você ficou com medo e outro não, é por causa da avaliação que você faz. Então, o seu medo, a sua ansiedade tem muito a ver com a avaliação que você faz do perigo. Porque olha só, por que tem tantas pessoas, todo mundo está passando por essa fase de pandemia. E por que tem umas pessoas que desesperam, estão sofrendo muito de ansiedade nessa fase, estão com muito medo, e outras que estão vivendo a mesma situação já estão conseguindo levar mais de boa, né? Por causa da avaliação que a gente faz, tá? Então, eu acho que eu respondi. A próxima pergunta é, a ansiedade, ela é sempre patológica? Ou seja, a ansiedade, ela sempre vai ser prejudicial? Eu queria saber da opinião de vocês. Deixa eu olhar aqui na fotinho. Quem acha que sim faz assim? Quem acha que não faz assim? Bora lá, deixa eu ver aqui. Tem. Heloísa, eu tô te vendo. Tu acha que é patológica sempre ansiedade ou não? Faz assim ou assim, pra eu ver. Ah, eu vi ali aqui. Tá. Se não, vi a Elisete também. Quem mais? Diana. Diana. Sim. Aqui eu tô vendo supervisor, não seu nome. Mas tá. Tá bom. Então a gente vai responder agora rapidinho se ela é sempre patológica ou não. Quando o seu sistema sensorial, ele funcionar, ele é bom ou não? É bom. Porque olha só, se você está cozinhando e de repente se queima, o que você vai fazer? Eu tô aqui, tô cozinhando, né? E o que eu faço? A gente faz isso aqui, né? Para aquela queimadura, ela parar ali. Se eu não sentisse nada, eu ia continuar ali me queimando e não ia acabar prejudicando mais ainda a minha pele. A ansiedade é da mesma forma. A ansiedade, ela nem sempre é patológica. Um grande problema também é que as pessoas estão achando que toda ansiedade
ela vai fazer mal. Não, não é assim. Eu vou contar um caso rapidinho de uma colega que entrou em contato comigo. Ela testou agora para Covid, positivo, né? E aí ela já estava preocupada com toda a situação, mas estava de boa. Gente, desculpa a gíria, ela estava tranquila, né? E aí, quando ela testou positivo, ligou logo o alerta dela. Minha mãe é hipertensa e diabética. E agora? Ela já ficou com um medo, né? Porque ela sabe que muita gente é do grupo de risco, não todos também, viu? Aí fiquem tranquilos, quem é do grupo de risco, tem muita gente saindo bem, né? Dessa, graças a Deus. E aí ela ficou já com medo de perder a mãe. Ficou que ansiedade é o medo do futuro, do que pode acontecer, que talvez nem aconteça, mas o que pode acontecer já causou aquela apreensão. E o que ela fez? Ela começou a tomar mais cuidado. Ela começou a tomar cuidado tanto para não contaminar outras pessoas, né? Quando saía, de lavar bem as mãos, de separar a louça, de não ter tanto contato, para tentar preservar a mãe. E aí eu pergunto para vocês, nesse primeiro, a ansiedade, ela foi boa ou ela foi ruim? Foi boa, moveu ela para ação, para ela proteger o ente querido, né? Então a ansiedade, nem sempre ela é ruim. Agora, quando que ela começa a fazer mal pra gente? Quando ela começa a paralisar a gente. Só que o problema é que com ela não aconteceu assim, de ela, não, eu vou tomar todos os cuidados, porque eu não quero perder minha mãe, tomei todos os cuidados e pronto. Tô livre, tô tranquila, porque eu já estou fazendo a minha parte. Não, aí ela começou a ficar pensando, e se eu tiver contaminado a minha mãe? E se minha mãe morrer agora? Eu sou uma péssima filha, porque eu saí e trouxe para casa. Aí essa ansiedade, ela já se transformou numa ansiedade patológica, porque ela começou a apresentar insônia, ela começou a não conseguir se concentrar no trabalho, preocupada, tá? Então, a ansiedade, ela é necessária, ela é essencial para nos mover, porque a gente só se move quando a gente é incomodado. Se você estiver deitado com muita preguiça, se estiver com fome, você vai ter que levantar para ir comer, né? Então, quando alguma coisa incomoda a gente, é que a gente se move. A ansiedade, ela serve para isso. Deixa eu só ver aqui o que eu ia falar sobre a ansiedade. A ansiedade, eu falei, quando que ela se torna prejudicial? Você pode analisar 5 pontos. Prestem atenção aí, viu? Para vocês que dizem que sofrem muito de ansiedade e tal, se encaixar aqui, realmente tem que ter uma atenção. Quais são os alertas da ansiedade? Quando ela é muito intensa e dolorosa. Quando ela incomoda demais, você não está conseguindo levar a vida, né? Normalmente. Então, aí você já tem que ligar um alerta, porque a ansiedade, que não é tóxica, que ela é uma ansiedade até desejável, ela é aquela que te move para ação, você resolve, ela te move para resolver uma situação, você resolve e ponto. Agora, se ela começa a ser muito intensa, muito dolorosa, já é um sinal de alerta. O sinal de alerta é se ela for inesperada. Tem pessoas, inclusive, teve até algumas pessoas que me falaram no privado, que às vezes está bem e vem aquela sensação de ansiedade, aquela taquicardia, e a pessoa fala que é aquele do nada. Geralmente, essa sensação ela está mais presente nos ataques de pânico, né? Que é aquela impressão, aquela sensação de morte, que a pessoa acha que vai morrer do nada, que ela não estava com... Ela estava na sua rotina normal e de repente sente essa ansiedade muito forte, tá? Quando se torna muito frequente, quando você vive com taquicardia, com aquela sensação de medo, já é um alerta também. Quando atrapalha a concentração para o trabalho ou para qualquer outra atividade, quando você não consegue se concentrar porque o seu cérebro não desliga, fica só pensando na preocupação, já é outro sinal de alerta. E quando ela te impede de ter um contato social, tivemos alguns contatos também de pessoas que têm fobia social, porque tem medo de julgamento, porque não sabe lidar com
com as pessoas aí fica muito ansiosa por causa disso, né? Então, quando ela é intensa, inesperada, frequente, quando atrapalha a concentração e atrapalha o contato social, lógico que não precisa preencher todos esses, né, tudo isso, porque às vezes eu sou muito ansiosa, mas não está atrapalhando o meu contato social. E até atrapalha, sabe por quê? Porque geralmente quando a pessoa é muito ansiosa, ela se torna muito irritada. E aí ela acaba maltratando a pessoa que está perto dela e ninguém é obrigado, como eu já falei, a suportar pessoas irritadas, né? E aí quando a ansiedade ela já entra no campo patológico, na psicologia, na psiquiatria, ela pode ser classificada como um transtorno de ansiedade generalizada, que quando a pessoa está com medo de tudo, está ansiosa com tudo, qualquer coisa preocupa. Ela pode ser também caracterizada como fobia específica, são aquelas pessoas que têm medo de alguma coisa específica e que talvez não, que na verdade não precisaria a pessoa ter tanto medo, como elevador, né, que são as pessoas que têm claustrofobia, que têm medo de lugares fechados, ou uma fobia barata, ou algum bichinho, alguma minhoca. Então, também estão dentro de fobias específicas. A fobia social, né, que a gente já falou, quando a pessoa tem medo de ser ridicularizada, quando ela evita o contato social porque ela tem medo do julgamento dos outros. O estresse pós-traumático, quando a pessoa passa por um trauma muito grande, e aí, quando ela tem alguma situação que lembra o que ela passou, ela entra num estado de ansiedade muito grande. E o pânico também, que são esses ataques que vêm assim, de repente, e aparentemente do nada. Tá bom? Todos esses tipos de ansiedade, eles vão precisar de tratamento. Lembra que a gente falou, que nós já falamos aqui, o nosso corpo ele é uma máquina e não existe saúde física sem a saúde mental. Se você tem quadros de ansiedade muito frequentes, o seu corpo ele acaba ficando sobrecarregado. Então, é preciso sim um tratamento. Algumas pessoas precisam de medicação, outras conseguem só com terapia. Qual que é a nossa intenção, né, durante esses 15 dias? Ajudá-los a, como é que eu posso dizer, como eu falei, né, tomar parte ativa, de repente de vocês conseguirem melhorar a certo ponto de ter um bem-estar muito bom, lógico, sem estar numa terapia, porque nesse momento de pandemia está meio complicado, né? Tem muita gente que teve a terapia interrompida porque os postos não estão atendendo, os psicólogos não estão atendendo, os psiquiatras também não. Então, o que eu vou trazer para vocês? Eu trouxe hoje para vocês a questão da conceituação. O que é, né? Quais são os tipos? Vou falar para vocês agora eu até fiz um esqueminha aqui na folha, eu vou mostrar para vocês. Vou só falar para vocês qual que é o ciclo da ansiedade. E amanhã a gente vai falar sobre algumas estratégias para combater a ansiedade, porque acaba que é muita informação, tá? E eu vou tentar não me alongar muito, prolongada. Então, qual é a palavra aí, Vasco? Enfim, vou tentar não demorar muito para não ser muita informação para vocês. Mas é o seguinte, na psicologia, nós temos uma abordagem, que é a abordagem que eu falei, né, que eu fiz a pós-graduação, que é uma abordagem que ela dá muito certo no controle da ansiedade. É a abordagem é a teoria cognitivo-comportamental, TCC, que ela vê o aqui e o agora, e ela vai te ajudar a trabalhar as tuas cognições, ou seja, as tuas crenças, no que você acredita, como você vê o mundo, e o teu comportamento. E as dicas que eu vou dar é baseada nessa abordagem. Temos várias outras abordagens, porém, a que é comprovada cientificamente que conseguiu ser mensurada e com bons resultados foi a teoria cognitivo-comportamental. Por exemplo, pesquisas disseram que para o tratamento de ansiedade, 87% dos pacientes que são tratados com teoria cognitivo-comportamental têm uma melhora, 87%, é muito, quase 90%, né?
e que depois de o tratamento de 6 meses a 1 ano, apenas 10% apresenta recaída. Se for comparar com medicação, 75% tem melhora, usando só a medicação. Mas também quando para a medicação, 35% tem recaída. Então, a teoria cognitivo-comportamental, ela é comprovadamente eficaz no tratamento da ansiedade, tá bom? Aí eu vou mostrar para vocês aqui o ciclo da ansiedade. Gente, eu quero saber se vocês aí vão ver como escrito corretinho ou tá aparecendo igual para mim, ao contrário. Alguém pode me responder? Não sei nem se estou conseguindo mostrar aqui. Deve ter um jeito de mostrar a tela, mas eu não sei. Alguém liga o microfone e me responde se vocês estão conseguindo ler. Tá normal. Tá normal, Tá né? de frente. Beleza, é isso mesmo que eu queria mostrar. Olha só. O ciclo, como é que funciona o ciclo da ansiedade, né? Como é que a gente trabalha na TCC. Isso aqui a gente vai... Eu só estou mostrando para vocês hoje porque eu vou deixar uma tarefinha também para vocês hoje à noite, tá? Olha só. Primeiro você tem o pensamento. O pensamento ele vai trazer sensações. E essas sensações elas vão acabar em ações, em comportamento. Por exemplo, no caso da menina lá com Covid, né? Não sei o que está escrito aqui, deixa eu ver aqui. Tá. O pensamento dela: adoeci meus pais, a culpa é minha, eles vão morrer. Então, começam a vir esses pensamentos automáticos. E aí, com esses pensamentos, são desencadeadas essas sensações. Falta de ar, um aperto no peito, uma agitação. Vocês estão conseguindo ver, né? Depois que dessas sensações, para ver como é um ciclo, tá, gente? É um ciclo vicioso, literalmente. Ela vem para as ações, né? As ações aqui seria evitar ou procurar notícias sobre o Covid. Por que evitar? Não quero nem saber o que está acontecendo, e quando sabe já entra em pânico, ou então procura demasiadamente atrás de não sei atrás de quê, e acaba aumentando essa ansiedade. E ela pode evitar ficar parada, para não ficar pensando no que está acontecendo, ou então paralisar completamente. Então, se vocês verem, é um ciclo. Vem o pensamento, com isso vem as sensações, e com isso vem as ações. Isso aqui, conforme vai rodando, vai piorando o quadro de ansiedade. E o que nós temos que fazer é quebrar esse ciclo, tá? E amanhã eu vou tentar trazer para vocês algumas estratégias básicas, só que demandam tempo e persistência de vocês, para vocês tentarem quebrar esse ciclo de ansiedade, tá? Eu acho que por hoje é só, porque eu quis trazer mais essa questão de conceituação. Qual que é a atividade? Eu vou logo explicar para vocês aqui, tá? Como eu trouxe, ainda agora, o meu computador, ele deu pane, porque eu tô em outro computador, e eu não consegui acessar. Então, o material de hoje, quem quiser ter acesso mesmo, vai ser assistindo o conteúdo de novo, tá bom? Mas, assim, o que eu vou querer que vocês façam? Atividade, prestem atenção, todo mundo que está assistindo, é isso aqui. Vocês vão escrever numa folha de caderno, ou uma folha qualquer, pensamento, a sensação e a ação, a atitude, o comportamento. Você vai colocar o pensamento que tem te causado mais ansiedade. Aí você vai colocar os pensamentos. E o que você sente? É meio parecido com a de hoje, mas é porque tudo isso aqui é para a gente trabalhar o autoconhecimento, tá bom? E como que é o meu comportamento. Aí amanhã a gente vai trazer eu vou trazer algumas estratégias para vocês para enfrentar. E depois de amanhã a gente vai falar sobre a insônia, que alguns vão colocar com certeza que começam a ter insônia por causa da ansiedade. Eu não sei se eu fui clara. Eu queria saber, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Tá, às vezes fico ansiosa e meu coração pulsa. Pode ser sintoma de hipertensão? Gente, olha só, uma coisa muito interessante. Tem muita gente que acha que é hipertenso. Lógico, você tem que ter acompanhamento do cardiologista.
mas às vezes é só ansiedade. A ansiedade, como eu falei, por causa da adrenalina que é lançada no seu corpo, seu coração acelera, a pressão vai lá para cima. Então, a pessoa, quando ela não controla, isso é importante, que a gente comece a observar os sinais do nosso corpo, da ansiedade, e por isso que é importante o autoconhecimento, para a gente não deixar chegar nesse ponto de desenvolver alguma patologia física por causa da ansiedade. Então, pode ser sintoma de hipertensão. Se você está ansiosa, a hipertensão, na verdade, é por causa você estava bem, e de repente sua pressão subiu, então é por causa da ansiedade, entendeu? Não uma coisa... A hipertensão está sendo causada por ansiedade, não a ansiedade por causa da hipertensão. Eu acho que tem fobia social. Vamos trabalhar, eu vou falar um pouquinho sobre a dessensibilização sistemática amanhã, tá bom? Para quem tem fobia social, quem tem medo de se aproximar das pessoas. Eu vou tentar, gente, é muita coisa. Carol, como fazer para não manter os pensamentos aleatórios? São os pensamentos automáticos, às vezes, muitas vezes desaptativos, desajustados, né? Que eles vão entrar aqui nesse ciclo vicioso. Vou tentar trazer para vocês também amanhã, gente. Espero não me atrapalhar com tanta informação. Vou ver uma forma de trazer de forma mais resumida e que realmente tenha algum proveito para vocês. Mais alguém? Se não, hoje, eu acho que eu consegui até falar menos do que da outra vez. Então, acho que já, né? Conseguiram entender? Vasco, eu acho que já. Você que manda aí na parada toda. Muito bem, então, pessoal. Desejamos uma boa noite. Qualquer dúvida, estamos conectados, tá bom? O grupo já foi mudada a configuração para todos colocarem suas ideias, do que acharam da apresentação. E se sentir alguma falta de algum conteúdo abordado, vocês podem colocar para a gente sempre melhorar, tá bom? Sim. Então, boa noite para todos. Desejamos uma ótima noite, que possamos crescer a cada noite sabendo mais coisas do que não sabíamos e melhorar bastante o nosso autoconhecimento. Acho que surgiu só uma questão aqui. Os pensamentos vêm no automático. Como faço? Tá bom. Bom, os pensamentos vêm no automático. Isso requer hábito. A tua resposta a tensões, a situações tensas, já cria uma forma de pensar. E se você não enfrenta, se o teu enfrentamento está sendo mal executado, nesse caso, você vê a situação maior do que você não foge, você quer ficar lá para enfrentar, isso acaba se repetindo com o tempo. Porque você não usa recursos pessoais para lidar com ela, como a Carol já colocou. E esses recursos estão em justamente atender ao reflexo de fuga. Porque a ansiedade é isso, é um reflexo de fuga. Então isso acaba instalando certos pensamentos que não fazem sentido durante a situação de ameaça. Porque é isso que é uma ansiedade, é um reflexo de fuga. É um mecanismo de defesa que você tem que usar muito bem. Então, para você lidar com pensamentos automáticos, você tem que reinstalar novos pensamentos, ou seja, novos hábitos. E amanhã a gente vai trabalhar isso para saber como lidar com isso, como lidar com a ansiedade. Como fazer ela trabalhar ao nosso favor e não contra nós. A gente tem que aprender a identificar, né, Vasco? Isso. Esses pensamentos. Olha, eu vou pedir permissão para você, só para contar uma experiência minha rápida, sério, que aconteceu comigo mesmo, que tem a ver com a questão do pensamento automático. Eu sou plantonista no hospital. E aí, desde que abriu esse hospital, eu faço parte da equipe lá. No começo, a gente não tinha muita segurança. Eram poucos profissionais, o hospital quase ficava vazio de noite. E eu dormia sozinha numa sala. Tranquilo, né? Beleza. Só que depois de um tempo, chegou uma colega para fazer plantão comigo, uma assistente social. E aí eu me acostumei, acabou que eu já ia, quando eu ia para o meu repouso, eu já ficava mais tranquila porque eu não estava só. Só que ela saiu de repente, ela foi transferida para outro lugar. E depois de umas 3 noites que ela foi transferida,
no meio da noite, quando eu estava na hora do meu descanso, eu acordei, né? A primeira vez eu acordei com muita falta de ar, o coração acelerado, aceleradíssimo. Eu percebi que eu estava com as mãos suando frio e, teoricamente, para mim, na minha cabeça, eu tinha ido me deitar tranquila. Só que eu acordei com isso, né? E aí, olha só os pensamentos automáticos, porque eu estava despreparada, né? Primeira coisa, quando eu levantei, que eu puxei o ar, a primeira coisa, meu Deus do céu, eu vou ter um ataque cardíaco. Nossa, eu não tô conseguindo respirar. Eu vou morrer aqui sozinha. Olha os pensamentos automáticos. Eu vou morrer aqui sozinha, eu não tô conseguindo respirar. Eu vou ter um ataque cardíaco. E aí, deu um estalinho assim. Lógico, gente, a gente precisa de psicólogo, muitas vezes precisa de outro psicólogo, tá? Mas assim, a primeira coisa que eu pensei assim, calma, Carol, peraí, a psicóloga pensa só um pouquinho, né? Aí eu falei assim, pera, calma. Aí eu comecei a questionar esses pensamentos automáticos. Eu vou morrer, eu vou ter um ataque cardíaco. Até hoje, você já apresentou, isso falando comigo, algum problema cardíaco? Tu tem algum problema cardíaco diagnosticado? Não. Você tem algum problema respiratório? Não. E por que tu ia morrer agora se tu nunca apresentou nada? Nunca. E o que pode ser isso? Aí eu fiquei, o que pode ser isso? E isso, o coração acelerado e eu mantendo o controle da respiração. E quando a gente vai mantendo o controle da respiração, vai acalmando, né? Aí eu falei, não, isso tá parecendo ansiedade. Por que eu estou com ansiedade? Gente, eu fiz todas essas perguntas para mim. Por que eu estou ansiosa? Eu fiquei procurando alguma coisa até que eu pensei, gente, acho que é porque essa é a primeira noite que eu tô dormindo sozinha aqui. E aí eu fui me acalmando e consegui voltar para o meu repouso. Vocês entenderam? Olha só. Primeiro vieram todos os pensamentos automáticos, mas eu tive que questionar para saber se esses pensamentos eram reais. Vou ter um ataque do coração, vou morrer aqui sozinha, né? Então, esse é um exercício muito básico que vocês têm que aprender. Nós temos, eu já aprendi. Quando eu estou ficando triste, quando eu estou ficando... Eu sempre pergunto, o que eu estou pensando? Aí eu identifico o que eu estou pensando. Isso é verdade? Essa é uma forma eficaz, só que demanda treino, demanda atenção. Você tem que se autoconhecer, tá bom? O psicólogo também é pessoa normal. Nós somos normais. Nós somos normais. Às vezes temos até umas coisas pioradas ainda. Tá? Por isso que as pessoas dizem que quando você fala em psiquiatra, diz, não, é para doido. Eu não vou porque é para doido. Gente. É isso. Sobre a questão da insônia, como posso lidar com isso? Gente, amanhã a gente vai falar sobre alguns exercícios vamos falar mais um pouco sobre esses pensamentos automáticos, sobre treino de respiração, sobre treino de relaxamento. E depois de amanhã a gente vai falar sobre insônia, tá bom? Quando eu vou fazer certos exames, fico ansiosa, endoscopia e alguns outros. Gente, eu fui tão tranquila para ter a minha filha tranquila. Quando eu cheguei na hora de entrar no centro cirúrgico, eu falei assim, moço, eu preciso ir no banheiro fazer o número 2. Aí ele falou assim, você faz lá na maca. Eu falei, de jeito nenhum, eu preciso ir pro banheiro agora. Gente, não era nada, era só a ansiedade mesmo, né? Então, assim, a gente tem que começar a se autoconhecer. Agora eu já sei, né? Começar a se autoconhecer para tentar controlar nos momentos que a gente precisar. Mas amanhã a gente vai falar sobre isso, tá bom? Já tô falando muito. Bora. Boa noite. Obrigada pela participação de todos. Até a próxima, gente. Boa noite. Boa noite.